Conheça alguns dos nossos alunos que conquistaram a aprovação e hoje já assumiram seus cargos públicos estudando com a nossa mentoria. São histórias reais, de pessoas comuns que decidiram mudar o próprio destino por meio do estudo estratégico, do planejamento certo e do acompanhamento adequado. Histórias de superação, disciplina e foco. Histórias que provam que a aprovação não é sorte, é método. Esses resultados nos inspiram todos os dias e mostram que, com orientação correta e constância, a posse deixa de ser um sonho distante e se torna realidade. Mentoria Professor Adriélio Moreno. Histórias que inspiram. Resultados que comprovam. Eu sou Lenilda. Quero agradecer a Deus e ao professor Adriélio por minha aprovação de ADI da Prefeitura do Recife. Fiz sua mentoria, aprendi a desenvolver redação e apliquei na questão discursiva. Eu recomendo a mentoria do professor Adriélio. Fui aprovado no concurso da Prefeitura de Jaboatão, dos Guararapes, para apoio pedagógico educacional. E fiz a mentoria do professor Adriélio com a sua grande equipe de professores. E aí obtive um resultado da minha aprovação e classificação dentro das vagas. Agradeço muito a essa mentoria que me ajudou a chegar e a conquistar meus objetivos. Obrigado, professor. Obrigado, grande equipe de professores. Bom dia, gente. Meu nome é Tatiana. Eu ao professor Adriélio e a professores maravilhosos, né, que abrilhantaram, né, com muito profissionalismo, né, a minha mentoria. Eu passei no concurso público para secretário escolar e desde já agradeço, né, primeiramente a Deus e depois a eles pelo excelente trabalho e desempenho, por toda a dedicação e por todo o profissionalismo. Eu já agradeço, obrigada professores, obrigada a pessoa do professor Adriélio e vamos no foco sempre, gente. Com a mentoria do professor Adriélio, vocês conseguem. Eu me chamo Ian Almeida, resido em Fremigueirinho, Pernambuco. Fiz consultoria, né, com o professor Adriélio de redação. O cara é muito padrão, né? Eu não tinha nenhum conhecimento nenhum sobre redação. Ele me direcionou, né, graças a Deus consegui uma boa nota na PM da Paraíba. Consegui minha aprovação, a tão sonhada aprovação, né? Eu sempre quis, graças a Deus consegui. Eu era péssimo em redação e o cara foi lá e me direcionou e deu certo, tá bom? Se vocês for fazer com ele, vocês podem ter certeza que não vão se arrepender, beleza? Valeu, pessoal, fosse honra, muito obrigado por tudo. Boa tarde e boa noite. Eu me chamo Valquíria, participei da mentoria de Jaboatão, coordenado por professor Adriélio, e fiquei colocada em 42 na função de ADE. Gostei muito de estudar nessa mentoria porque os professores são dedicados e também super inteligentes. Gostei muito. Fui concursada agora, nomeada nos últimos 330 convocados para professor 1. E com muita alegria, eu digo a vocês que... Então eu vim aqui dizer para vocês, procurem profissionais adequados para que você tenha sucesso como eu tive. Então eu vim indicar, claro, nosso querido professor Adriélio e sua mentoria. Não tenho o que reclamar, gente, porque quando você está achando para concurso, você precisa de estar com a mente boa. Tá com tempo disponível. E quando eu digo tempo disponível, é rejeitar mesmo aquela festa de aniversário que você quer ir. Você tem que ir, mas eu tinha que fazer... Não, você tem que focar. E quando eu dizia que eu tinha que focar, eu fazia... Mas foi focando, estudando e gabaritando, e a questão estava errada, e pergunta. Porque na mentoria você pode perguntar, você pode tirar a sua dúvida. Às vezes a sua dúvida para você pode ser uma besteira, mas para o outro colega é uma coisa grandiosa. Então assim, eu tenho muita dúvida. São professores que ensinam você a ter técnicas, para você ter habilidade de como você vai falar. Principalmente quando tem redação, gente, super indica a redação. As minhas redações de concurso variavam assim, 17, 18, era o que eu conseguia. Com a Adriana eu consegui 26. Eu não venho aqui fazer propaganda para ninguém e dizer assim, é conversa dela, não. Você procurar meu nome é Evani Maria Evaristo Bispo. Você procurar Diário Oficial lá, você vai encontrar meu nome. E vai ver que eu passei para professor 1 e estou na lista, cadastro de reserva do ADI, o último ADI que teve, que eu consegui essa pontuação aí, 26.
certo? Que valia até 30. Então, gente, é muito bom. Então, façam, divulguem, chamem seus amigos. Eu fui abençoada porque eu fui convidada. O meu marido conheceu ele de outra pessoa, né? Boca a boca. Que é boca a boca a gente faz do que é bom. Então, confie em mim. Eu sou prova viva que eu sou concursada e vim dessa mentoria, certo? Então, sucesso para vocês. Na mentoria Professor Adriélio Moreno, você encontra soluções completas para estudar com estratégia e foco na aprovação. Oferecemos apostilas teóricas atualizadas, com conteúdo organizado de acordo com o edital, linguagem clara e direcionamento para o que realmente é cobrado em prova. Disponibilizamos e-books direcionados, ideais para aprofundamento dos conteúdos e revisões estratégicas. Trabalhamos com cadernos de questões comentadas, compostos por questões recentes das bancas, com comentários detalhados que auxiliam na compreensão dos erros e no fortalecimento da aprendizagem. Elaboramos simulados completos, estruturados no padrão da banca do seu concurso, acompanhados de gabarito para conferência e análise de desempenho. Oferecemos ainda mapas mentais e planejamento de estudos, ferramentas visuais que associam imagem do verbo, a posição, né, do pronome. A próclise, ela se dá por meio da apresentação do pronome antes do verbo, tá? Então, por exemplo, ninguém disse a verdade. Isso é o verbo, o mi está sendo colocado antes do verbo, tá? No interior do verbo, é menos comum na língua portuguesa, é mais comum em textos bíblicos ou em textos bíblicos ou textos jurídicos, né? Se bem que alguns textos jurídicos já foram atualizados e apresenta né, em posição mesofísica. Então, convidar-me-ão para a festa. É pouco usado, né? E ênfase é após o verbo. Espera-se a sua colaboração. Esse se sendo colocado depois do verbo esperar. Tá? Então, assim, a colocação pronome ela se dá mais na língua portuguesa com pronome em posição proclítica. Então, a próclise é um fator importante. E aí, a maioria dos verbos, a maioria dos pronomes, eles se posicionam quando cai em concurso, ênfase ou próclise, que é cobrado. Tá? Vai ver como é artigo 1 dos pronomes oblíquos átono, tá? Os pronomes oblíquos átono. Antes de falar sobre a colocação dos oblíquos átonos, eu quero retomar um conceito, né, que é importante em relação aos pronomes pessoais. Os pronomes oblíquos átonos, eles são pronomes pessoais, tá? Então, eu quero mostrar a tabelinha, uma tabelinha para vocês, onde mostra os pronomes pessoais de um modo mais detalhado. Eu quero que vocês vejam essa tabela para a gente poder dar continuidade, para vocês entenderem melhor como funciona a utilização desses pronomes, tá, na estrutura da língua. Vamos lá. Quando eu falo sobre pronomes pessoais, eu estou falando sobre pronomes conjugadores de ação verbal. Quando tem esses pronomes de conjugadores de ação verbal, logo eu tenho o que eu posso chamar de pronomes pessoais do caso reto, que são pronomes extremamente relevantes na língua, e eles conjugam verbos. Por quê? Porque eles assumem na oração função de sujeito. Então, eu comi o bolo, né? Ela está feliz, né? Nós fomos à praia, nós fizemos o concurso. Esses pronomes, eles são conjugadores de ação verbal, e eles vão assumir a posição da pessoa. Eles vão assumir uma relação de
de apresentação para designar tempo e para designar modo verbal nas estruturas das orações, tá? Então, são pronomes pessoais do caso reto. Nos pessoais, a gente tem dividido, né? Os pronomes podem ser pessoais do caso reto ou pessoais do caso oblíquo. A colocação pronominal, ela se dá a partir da colocação pronominal dos usos desses pronomes pessoais do caso oblíquo. Esses pronomes oblíquos, eles podem ser átonos e eles podem ser tônicos. Então, vamos lá. Ele sendo reto, né, na primeira pessoa do singular, é eu, me, mim, comigo. Segunda pessoa, tu, te, ti, contigo. Terceira pessoa, ele, ela, o, a, si, o, ele, ela, si. Essas pessoas aqui são do singular, né? Nós, nos, nós, conosco. Vós, vos, vós, convosco. Eles ou elas, os, as, si, lhes, né? E aqui eu tenho a terceira pessoa, muito parecida com a terceira pessoa do singular, do plural, acrescentando o S. E aqui também, muito semelhante ao tônico da terceira pessoa do singular, eles ou elas, se. Isso aqui parece muito básico, parece coisa de fundamental, mas é muito importante para entender como os pronomes pessoais podem ser utilizados na estrutura das orações. Então, entenderam isso? A gente vai para a próxima fase. Como é que eu vou utilizar, professor Adriele, próclise? Eu utilizo próclise, né? A próclise, ela ocorre com palavras e expressões de sentido negativo. E aí isto cai, despenca em concurso público. Palavras atrativas vão atrair próclise. Então, por exemplo, não, nunca, jamais, de modo algum, né? Eles são elementos que são atratores de próclise. Logo, eles vão puxar o verbo, eles vão puxar o pronome para antes do verbo. E aí, esse pronome, ele vai assumir posição proclítica. Então, vamos lá. Esperava é verbo, o não está puxando esse pronome para próximo, para antes do verbo. Então, não se esperava outra coisa de você. Nunca se viu, viu é o verbo, o pronome está puxando, né, o pronome está... desculpa. Pronome não, gente. Desculpa mesmo. Eu estou aqui no energético para poder dar conta dessas aulas. Vamos lá. Não é o pronome que está puxando, é a palavra negativa, com sentido negativo, que está puxando o pronome para antes do verbo. Então, não esperava outra coisa de você. O não, como palavra atrativa, ela está puxando esse pronome para antes do verbo. Nunca se viu no Brasil tanta história de político preso. Nunca está puxando esse pronome si, né, para antes do verbo, da posição proclítica. Jamais o deixaremos sozinho. Ó, deixaremos o verbo aqui, esse jamais está puxando o pronome para antes do verbo. Vamos lá. Então, essa é a primeira regra. E aí eu posso até dizer, quando a banca cobra, geralmente vai cair uma questão sobre essa, ou eu vou falar as regras também mais tarde, tá? De ênfase. Mas é muito comum essa regrinha aqui ser cobrada na questão. E lembrando, na prova de vocês, vai ter uma questão sobre colocação pronominal, tá? Então, se preparem. Domingo vem aí. Os advérbios em geral, eles também denotam, eles também são atratores de próclise. Então, agora, provavelmente, né, atrai próclise. Então, eles são elementos atratores. Agora me lembro do seu nome, né?
Os advérbios, no geral, atraem próprise. Ou palavras denotativas. A. Provavelmente se realizará um evento em março. Se a expressão adverbial estiver isolada, a próprise não será possível. Como isolada? Isolada por vírgula. Por quê? Porque considera-se que a oração está iniciando aqui. Se ela iniciar aqui, eu não posso iniciar um pronome comigo. Né? Eu não posso iniciar uma oração comigo. Porque são pronomes oblíquos átonos. Pronomes oblíquos átonos não abrem orações. Só os pronomes oblíquos, ou só os pronomes pessoais do caso reto que abrem orações. Então, lembro-me do teu nome. Agora, lembro-me do teu nome. Tá? E aí, com isolamento, a oração, a expressão adverbial isolada, ela não vai ser possível usar própria. As conjunções subordinativas, elas já estão em própria. Ó, ela disse que me chamaria para esse evento. Então, ela disse, primeira oração, que me chamaria para esse evento. Essa é uma oração subordinada. E está atraindo própria. Primeira oração, a oração principal, e aqui a oração subordinada. Quando se faz um trabalho... Bateria carregada até o nível recomendado. Quando se faz um trabalho, os frutos são certos. Quando é uma oração subordinada, adverbial, né? E aí nós temos aí esse elemento atrator de próprise. Os pronomes relativos, eles também atraem próprise, tá? Então, esses são os políticos que se envolveram no escândalo. A cidade onde, então, que, onde, né? E muitos, que e onde são pronomes relativos. Então, a cidade onde se fabrica, esse onde aí é um pronome relativo, né? Para relativizar o substantivo, certo? Então, isso também é atrator de próprise. Pronomes indefinidos, na função de núcleo, eles também atraem próprise. Então, muitos, né? Tantos, alguns, todos, eles atraem próprise na função de núcleo, tá? Na função de núcleo do sujeito. Então, muitos se declararam inocentes. Muitos deles, né? Muitos, assumindo função de núcleo, ele vai atrair próprise. Os pronomes interrogativos atraem próprise, também muito cobrado em concurso, né? Quem me chamou, né? E aqui sendo colocado em imposição propícia. O em mais gerúndio atrai próprise. Ó, tratando, tá no gerúndio. Então, ó, em se tratando, ó, esse se aqui antes do verbo. As orações exclamativas e optativas, elas atraem próprise. Deus te abençoe. E faça um bom trabalho, né? As expressões exclamativas, orações exclamativas ou optativas, elas também atraem próprise. Numeral, ambos, atrai próprise. Ambos nos deram bons conselhos. Então, esse numeral, ele atrai próprise. Se houver distanciamento entre o termo da oração, o termo de atração, de próprise, obrigatório, e o pronome átono, provocado por uma intercalação de um termo, a atração será facultativa. Então, esse é o político que, no ano retrasado, se envolveu. Tá? Então, esse se, eu posso utilizar em posição proclítica, né? Ou esse se eu posso utilizar em posição mesoclítica. Por quê? Porque ele está em orações intercaladas. E aí, esse pronome átono, quando está provocando uma intercalação, ele é facultativo. Lembrando, os casos facultativos, eles nunca são cobrados em provas de concurso. Tá? Eles são mais os obrigatórios ou os proibidos. Ó, casos que não... Aí, êntose. Vamos lá, a gente já viu tudo de próprise. Agora a gente vai ver êntose. Geralmente os verbos no início da oração atraem êntose. Inscreva-se nesse concurso. Elementos, o cargo é seu. Elementos isolados antes do verbo sem atração. Ó. Em 2014, debateu-se
Ó, elementos isolados. Em 2014 eu estou isolando com vírgula. Então, ele vai ser um elemento isolado sem atração. Ele não tem nenhum elemento atrativo aqui, então ele vai ocasionar uma posição enclíptica. Tá? Verbos no gerúndio e no infinitivo. Tem a palavra de atração obrigatória. E aí, no caso, não tem palavra obrigatória, nenhum elemento de próclise, ele vai ter posição enclíptica. Então, vamos lá. Dedicando está no gerúndio. E não tem nenhuma palavra obrigatória. Então, essa posição é uma posição enclíptica obrigatória, tá? Ele não tem nenhum elemento. A ausência de próclise vai ser êntose. Tá bom? A ausência de próclise vai ser êntose. Vamos lá. Êntose são poucos casos, né? Então, você vê aí. Verbos no início da oração vão ser atratores de êntose. Elementos isolados da oração sem atração vão ser atratores de êntose, né? Então, em 2014 é um elemento isolado, não tem nenhum elemento de atração. E os verbos no gerúndio e no infinitivo. No gerúndio e no infinitivo, sem a palavra de atração. Então, perceba que êntose é fraquinha, ela não tem tanta força. Não é como o próclise. Por quê? Porque a maioria dos elementos, a maioria da colocação pronominal que você dá no português brasileiro são posições proclípticas. Tá? Tem elementos que atraem e esses pronomes vão ficar antes do verbo. Mesóclise. Os casos de mesóclise eles ocorrem quando o verbo está no futuro do presente, sem a palavra de atração obrigatória. Então, olha, arrepender-me-ei certamente de não ter estudado antes. Ó, verbo no futuro no futuro do pretérito. Então, no futuro do presente, sem a palavra de atração obrigatória, ou seja, se não tiver nada que atrai a próclise, né, não tiver elementos atrativos, eu vou utilizar mesóclise. Verbos no futuro do presente e com verbos no futuro do pretérito. Tem elementos de atração. Realizar-se-ia essa festa tradicional, não fosse a pandemia. Casos facultativos. O núcleo substantivo do sujeito expresso. Esse país se tornou uma espécie de fábrica do mundo. Então, o núcleo substantivo do sujeito expresso está atraindo aqui a posição de opção por adotar próclise ou êntose. Então, esse país tornou. Vinícius se tornará um grande homem. Vinícius tornar-se-á um grande homem. Sujeito oracional. Comprar a casa nos rendeu belas histórias. Comprar a casa rendeu-nos belas histórias. Caso facultativo. Infinitivo não flexionado. Mesmo com palavra atrativa ou precedido de preposição. O correto era não o convidar. O correto era não convidá-lo. Começou a se construir o hospital. Começou a construir-se o hospital. Estudo para me informar quanto antes. Estudo para formar-me quanto antes. Após a intercalação, mesmo que antes da intercalação exista uma palavra atrativa, também ocorre. Tá? Então, Brasília, a capital federal, se prepara para o encontro dos líderes. Brasília, capital federal, prepara-se. Casos facultativos. Pronomes demonstrativos tem casos facultativos também. Aquilo me incomodou. Aquilo incomodou-me. Tá? Com relação a pronomes demonstrativos, é preferível o uso de próclise, como eu acabei de falar, né? Por questões fonéticas também, mas o uso de ênfase também é correto. Se houve palavra de atração obrigatória, percebendo palavra de atração facultativa, a próclise é recomendada. Eu sei que essa questão se resolve facilmente. Quando eu te vi, então, ó, tem elementos aqui puxando para a próclise. Então, a preferência tem que dar para a próclise.
certo? Locuções adverbiais. Ó, quando tem um verbo auxiliar, são verbos, mais um verbo no gerúndio, né? Verbos auxiliares ser, estar, permanecer, ficar, aparecer, mais verbo no gerúndio, sem palavra de adaptação obrigatória, o pronome pode ficar antes do verbo auxiliar, pode ficar depois do verbo auxiliar, antes do principal e depois do principal. E aí tem essas opções com locuções adverbiais. Eles me estavam chamando para a sociedade. Eles estavam me chamando para a sociedade. Eles nos estavam me chamando para a sociedade. Eles nos estavam chamando-me para a sociedade. Vamos lá. Quando eu tenho um verbo auxiliar mais um verbo no gerúndio, com palavra atrativa obrigatória, o pronome poderá ficar antes do verbo, né? Antes do principal e ou depois do principal. Olha, eles não me estavam chamando para a sociedade. Eles não estavam me chamando para a sociedade. Eles não estavam chamando-me. Tá vendo? Então, nós temos aí uma palavra de atração obrigatória, que é o não, e aí nós temos essa aplicação com opções verbais. Quando o verbo estiver no infinitivo, quando eu tiver um verbo auxiliar e eu tiver um verbo no infinitivo, sem palavra de atração, o pronome pode ficar antes do verbo auxiliar, o pronome pode também se posicionar depois do auxiliar, o pronome pode ficar antes do principal e depois do principal. As portas, se vão abrir para você. As portas vão se abrir para você. As portas vão se abrir para você. As portas vão abrir-se para você. Eu tenho também o caso do verbo auxiliar de mais um infinitivo, com palavra de atração. Sem palavra de atração, com palavra de atração. O pronome, nesse caso, com palavra de atração, o pronome poderá ficar antes do verbo auxiliar, antes do principal e depois do principal. As portas se hoje se abrirão para você. As portas hoje vão se abrir para você. As portas hoje vão abrir-se para você. O verbo auxiliar mais o particípio sem palavra de atração, o pronome poderá ficar antes do verbo auxiliar e depois do auxiliar ou antes do principal. Eles se tinham arrependido na hora. Eles tinham se arrependido na hora. E aí, com palavra de atração obrigatória, o verbo auxiliar mais o particípio vai funcionar da seguinte forma. O pronome poderá ficar antes do verbo auxiliar e antes do principal, tá? Nunca me tinham chamado para esse evento, nunca tinham me chamado para esse evento. Isso com locuções verbais, tá, gente? A gente está falando de locuções verbais. Se o verbo auxiliar estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, a posição depois do verbo auxiliar deve substituir pela mesóclise, tá? Então, ela me haveria insultado diversas vezes. Ela haveria me insultado diversas vezes. Ela haveria me insultado diversas vezes. Locuções verbais com fator de atração no infinitivo, o pronome pode ficar antes do auxiliar. No gerúndio, o pronome pode ficar antes do auxiliar, depois do auxiliar, antes do principal e depois do principal. Antes do principal e depois do principal. Então, com fator e sem fator. Tá? O gerúndio, essa tabelinha que vocês podem dar print para poder memorizar. Vamos lá. Agora, eu vou encerrar essa aula e a gente vai continuar no próximo bloco.
Não deixe de visitar nossa loja para adquirir todo esse material, mapas mentais, cadernos de questões, apostilas, etc. Site https://pt-br/clube/mentoria-professor-Adrielio-Moreno-products
Antes de sair, deixa um recado importante. Se você quer estudar com estratégia, ganhar tempo, evitar erros comuns de prova e avançar com mais segurança rumo à aprovação, não deixe de visitar a nossa loja virtual. Lá você encontra apostilas completas, e-books, cadernos de questões comentadas, simulados e materiais estratégicos, todos pensados exatamente para quem leva concurso a sério. E atenção, em todos os produtos estão com até 50% de desconto por tempo limitado, somente até fevereiro. É a oportunidade de investir agora pagando metade do valor e estudando com material profissional. O link está na descrição do vídeo. Acesse, escolha seus materiais e fortaleça sua preparação. Mentoria Professor Adrelio Moreno. Junto de você até apoio. E